Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Ontem eu atrasei um pouquinho para lançar o vídeo, mas deu certo, né? Todos os dias a gente tem um estudo diário das Escrituras aqui, tá bom? E teve também um episódio na quinta-feira que quem compartilha a mensagem é o Isaías. E aí eu troco a capa, né, que eu coloco no YouTube. E aí teve uma pessoa que falou, eu vi que eu tava procurando o seu vídeo, não achei. Aí eu fui pelo nome, aí pelo nome achou lá que o vídeo tinha sido colocado, né? Mas teve outras duas pessoas que falou, na quinta-feira você não fez vídeo, né? Aí eu peguei e enviei. Essas que me falaram que eu não tinha feito vídeo, eu enviei para elas. Então todo dia tem vídeo aqui no canal, tá bom? Todo dia a gente está estudando as escrituras. O propósito é diariamente estudar as escrituras. Esse é o nosso propósito aqui, tá bom? Então eu amo quando vocês dizem até amanhã. Então nas quinta-feira, quando eu coloco uma capa diferente, vai pelo nome do canal aí, tá bom? Para vocês estudar diariamente aqui com a gente. Vamos lá, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Lucas capítulo 12 a partir do versículo 13, né? Aqui entre os intervalos, né, de Jesus Cristo explicar uma parábola e outra, uma pessoa se manifesta no meio da multidão e faz uma pergunta. E aí Jesus Cristo então, ele vai contar uma parábola por meio dessa pergunta que a pessoa fez, né? Interessante que Cristo ele sempre conta uma parábola por causa da indagação de alguém, por causa de uma pergunta de alguém, para ensinar melhor tanto aquelas pessoas como a nós. Então vamos lá, versículo 13 aqui, Lucas 12, versículo 13. E disse alguém da multidão, mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança, né? Então a gente vê aqui um irmão pedindo que o outro possa repartir com ele a herança, né? Ali ele acreditava que o mestre, né, Jesus Cristo, se ele falasse com o irmão, então aquele irmão repartiria, né? Ou coisa assim. Pela lógica, esse aqui é o irmão mais novo, tá bom? Porque o mais velho, o primogênito, ele recebe porção dobrada. Mas acredita-se aqui que o mais novo achava que precisava de mais. E talvez ele até precisasse, porque se o irmão mais velho, que era o primogênito, tá bom? Ele recebia a porção dobrada, né? A porção dobrada do primogênito era justamente para cuidar dos pais idosos, irmãs que ainda não tinham casado, até que elas casassem, assim por diante. Mas pode ser que esses dois irmãos, né, só estavam os dois agora, né, que o pai já havia falecido, não tinha mais nenhuma obrigação com esse, e esse irmão, como era primogênito, tinha uma porção dobrada. E pode ser também que esse irmão mais novo, ele tivesse uma família mais numerosa, mais gente, mais boca para sustentar. Enquanto o primogênito talvez tivesse poucos filhos, ou não era casado, assim por diante. E aí então, esse irmão mais novo, ele tentou persuadir o irmão mais velho a dar mais da herança ali para ele que o pai havia deixado. Porém, ele não quis. E ele não querendo, ele foi falar com Jesus, né? Para ver ali se Jesus conversava com ele, para ele dar mais da herança ali, porque ele achava isso. Era comum, tá bom? Esse tipo de coisa ser levado aos religiosos para tocar o coração da pessoa e assim por diante, tá bom? Mas a resposta de Jesus Cristo, né, a esse homem aqui, né, a gente tem que entender aqui que era uma grande falta de educação interromper um sermão, né? Jesus Cristo ensinando e um homem interromper ali, a não ser que seja uma pergunta sobre o sermão, tá bom? Então, acredito que Jesus Cristo estava ensinando algo, deu uma pausa e depois ia ensinar outra. E no meio dessa pausa, então, esse homem faz essa indagação, esse pedido para Jesus Cristo intervir na vida ali dele e pedir que o irmão reparta a herança com ele, tá bom? Então a gente vê esse tipo de argumento aqui. Qual que é a resposta de Jesus? Aqui no versículo 14. Mas ele lhe disse, homem, quem te pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? Então Jesus Cristo, ele não quis falar isso, né? Fazer essa repartição. Ele falou, quem me pôs de juiz e repartidor entre vós? Bom, aqui nós devemos entender que Jesus Cristo, quando veio, né, aqui ele não se envolveu nas questões políticas. Se Roma estava sendo certo em comandar ali, a maneira que Roma fazia as coisas, né, em Jerusalém. Então ele não se envolveu em questões políticas, né? Até perguntaram para ele já, é certo pagar tributo a César ou não, né? Ele responde lá, né? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Então ele não se envolvia nessas questões políticas,
né? Ou burocracia, como estava colocando aqui. Ele falou, eu não estou aqui para repartir o bem entre vocês, né? E aí, então, ele aproveita e dá um ensinamento a esse homem e para todos nós aqui, né? Então, vamos ver aqui, o versículo 15 diz, e disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Isso parece uma realidade hoje em dia, né? Parece que às vezes a pessoa é aquilo que ele tem, né? Já aconteceu comigo. Se eu vou em um local para ser atendido, um local público, se eu vou com uma roupa comum, eu sou atendido de uma maneira. Se você vai de terno, gravata ali, a pessoa já atende de outra maneira. Nós, né, principalmente vocês que trabalham em atendimento, né, vocês devem tratar todas as pessoas igualmente, né? Se você trabalhar em um banco, né, se for uma pessoa de bermuda e chinelo lá, você tem que atender bem. Se for uma pessoa de terno e gravata, você tem que atender bem também. Todas as pessoas têm que ser tratadas igualmente, né? Mas aqui, né, conforme Jesus Cristo menciona, né, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância de bens que possui. Então a gente não pode definir uma pessoa pelos bens que ela tem, né? A gente vê aí celebridades, né, que as pessoas tratam diferente as celebridades, né? Dão presentes para a celebridade e assim por diante, né? Toda a carne é igualmente igual. E para Deus, né, todos nós somos igual nesse sentido, tá bom? Ele não tem isso de celebridade aqui. Vamos continuar aqui, versículo 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então Jesus Cristo começa aqui essa parábola falando que a herdade é um campo, né, onde ele tinha plantado muitas coisas e produziu com abundância. Esse homem já era rico, né? Ele já começa contando a parábola que ele era rico e ele mandou plantar ali e produziu com abundância. Agora ele já era rico, ficou mais rico ainda, né? Ele começa com essa parábola aqui. Aí o versículo 17. E arrazoava ele consigo mesmo, dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Bom, se ele já tinha muito, né, e ganhou muito mais, aqui a gente vai começar a ver que esse homem ele tem uma coisa egoísta com ele, porque nos versículos para baixo aqui ele sempre está usando a palavra eu, ou qualquer frase que ele está falando, ele está colocando no pronome pessoal, que ele faz, tá bom? Então ele sempre está preocupado consigo mesmo. Por exemplo, ele ganhou mais, ele poderia ajudar ao próximo, né, fazer caridades e assim por diante. Mas não é isso que nós vemos aqui na parábola acontecer, né? Então ele pensa, eu ganhei mais, como que eu posso guardar mais, né? Ele não pensou em ajudar o seu próximo aqui. Então vamos ver aqui, ó, do versículo 17 em diante. Repare quantas vezes ele vai usar o pronome, né, na própria pessoa. Que ele, um egocentrismo, pensando só nele. Tá bom? Vamos lá, versículo 17, né? Versículo 18 agora. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros. Repare que toda hora ele usa no pronome pessoal. Eu farei isso, né? Eu derrubarei os meus celeiros, edificarei, tudo concentrado nele. Edificarei outros maiores, né? Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali guardarei todo o produto e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tem muitos depósitos e muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e alegra-te, né? Como se a abundância de bens desce também ali, veja que ele não está preocupado com a morte, com nada, como se aqueles bens ali fossem prolongar a vida dele. Então ele agora eu estou sossegado, né? Eu tenho tudo que eu preciso aqui. E veja que ele está sempre nesse ritmo aqui, pensando nas coisas dessa terra, na provisão dessa terra, né? Então Jesus Cristo compartilha essa parábola aqui. O versículo 20 e o 21 diz assim, porém Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que o tens, para quem será? Assim é o que para si ajunta tesouros, né? E não é rico para com Deus. Aí eu vou até o versículo 21 mesmo, que eu vou compartilhar aqui. O Senhor chama ele de louco, porque ele não pensa nas coisas espirituais, ele não busca o reino de Deus,
Ele está preocupado só com as coisas dessa terra aqui. Louco, né? Para mim, na minha concepção que eu consigo entender nessa parábola, louco é uma pessoa que exclui da vida dela Deus, né? Que exclui de ajudar o seu semelhante. Então isso realmente é uma pessoa louca. E esse é um tipo de comentário, quando o Senhor fala louco, era um comentário que tem muito mais peso e significado do que na nossa época agora. Chamar uma pessoa de louco, realmente é que ela perdeu a razão. E realmente, né, quem não pensa no seu semelhante, quem exclui Deus da sua própria vida, é um louco, né? É uma pessoa que não tem razão, tá bom? Então eu gostei bastante dessa parábola aqui, explicando sobre essas coisas aqui. Bom, aqui uma das frases que diz, né, o que tens preparado, para quem será, né? Ou seja, tudo que ele preparou era para essa vida, ele não preparou uma morada no céu para ele, né? E aí então o Senhor fala que todo aquele que prepara as coisas só para essa terra, pensa só nas abundâncias dessa terra, né, ele é um louco, porque se esquece de Deus. Eu gostei do versículo aqui em cima também, voltando um pouquinho, aqui quando ele fala sobre, deixa eu ver, versículo 16, eu acho, deixa eu ver aqui, o 15 diz 16, deixa eu ver aqui, e propôs-lhe uma parábola, é o 15 mesmo, o 15 diz assim, e disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância de bens que tem, né? Então, novamente, voltando nessa questão aqui, de a pessoa achar, né, que por ter muito está sossegado, que o dinheiro, a riqueza vai trazer uma segurança para a pessoa, de modo que ela vai ter uma vida tranquila. Pelo contrário, temos muitos exemplos de pessoas que têm uma vida muito abastada com bens financeiros, né, mas elas não são felizes, não conseguem ser completas, né? Não é o dinheiro que traz a felicidade para a pessoa. Então a pessoa, o que a pessoa sente falta mesmo é a presença de Deus, é Deus que completa a nossa vida, tá bom? Então eu queria compartilhar essa mensagem com vocês, né? Aqui esse homem, ele pensa que as coisas ao redor dele poderiam completar ele, né? Então ele quer derrubar o celeiro, as coisas velhas, construir algo maior, né? Igual a prefeitura para melhorar um ambiente, ela vai fazer uma pracinha, vai fazer outras coisas. É uma transformação de fora, né, para dentro, né? Transformar o bairro para as pessoas ter cultura ou coisa assim. Mas Jesus Cristo, ele trabalha de uma maneira diferente. Ele trabalha de dentro para nós, para fora, né? Ou seja, mudando a gente, mudando o homem. Então a gente faz com que o mundo seja uma pessoa, algo melhor, né? Tem uma história de um cientista, eu vou terminar com essa historinha aqui, de que ele estava muito ocupado trabalhando em casa e ele tinha um filhinho ali que estava querendo atenção, brincar. E aí ele falou, já sei o que eu vou fazer, né? Eu vou dar uma tarefa para o meu filho e ele vai demorar nessa tarefa e aí eu vou ter tempo para fazer as coisas que eu necessito. Então ele pegou um mapa mundi que ele tinha, né? Um mapa bem grande mundi, e ele recortou em vários pedaços, né? Aí ele jogou lá no chão e disse assim para o filho dele, ó, eu quero ver se você é capaz de montar esse quebra-cabeça aqui, né? Ele cortou em muitos pedaços. E aí, então, o filho ficou muito empolgado com aquela tarefa, né, que o pai deu para ele. E aí ele começou a montar ali e o pai dele saiu, né? Ele falou, agora eu vou ter pelo menos aí umas 2 horas. Eu acho que nem hoje ele vai conseguir terminar, né, de montar esse quebra-cabeça aqui. E aí, então, incrivelmente, depois de 20 minutos, o filho vem chamar o pai, né, para dizer que já montou o quebra-cabeça. Ele falou, não é possível. É muito difícil, eu cortei vários pedaços, o mapa mundi. E aí o pai foi lá conferir e realmente ele tinha montado o mapa mundi. E o cientista falou, nossa, filho, como você fez isso, né, em tão pouco tempo, né? Aí ele falou, pai, muito fácil. Atrás desse mapa que você me deu para me montar, tinha um homem, né? Tinha a foto de um homem. E aí eu colei o homem. Quando eu consertei o homem, eu consertei o mundo, né? Então é muito bonita essa mensagem, que é isso que Cristo faz conosco. Ele transforma as pessoas, e aí as pessoas vão transformar o mundo, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.